Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 6 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviário, no setor universitário. Muito bom esse livro. Meu outro livro é meu livro de contos, Contos que eu conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro. Meu último livro é meu livro de poesia As Linhas da Harmonia, que eu defino poesia de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando a reflexão, a análise do mundo, da sociedade. Está vendo na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia. Todos os 3 livros foram publicados pela editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza amplamente que vocês vão gostar. O nosso tema de hoje é a grande força da palavra. Todos nós sabemos que a palavra ela exerce influência em nossa vida, em nosso viver, em tudo que está à nossa volta. Tendo a força da palavra nesse sentido, se refere à força de ter o pensamento positivo, transformador, edificador, que vai realizar grandes perspectivas em nossa vida, em nossa sociedade e no globo que estamos inseridos. E com isso vão fazer transformar toda a amplitude do saber e da coletividade que vai estar em ascensão. A palavra se conceitua um tópico importante. A palavra se conceitua destinar sentidos à nossa vida, seja em forma de expressar um pensamento ou na possibilidade que assim projetamos em um amplo destino que se realizará em nossa vivência diária, tipos de possibilidades que se apresentam no decurso da história. É isso, né? A palavra ela vai designar sentido, né? Designar significado da nossa vida, seja em forma de expressar um pensamento ou na positividade, que é o mais importante, né? A palavra positiva ela é muito importante, porque transforma a nossa vida, projeta nosso destino, né? Um amplo destino que vai se realizar em nossa vivência diária de possibilidades que vão se apresentar no discurso da nossa história, no trajeto da nossa vida cotidiana, do nosso viver, né? Em todas as eras, as palavras sempre foram determinantes para se manipular um grupo ou trazer facilidades ao nosso viver. Nesse caso aqui, eu estou destacando que em todas as eras, as palavras sempre foram determinantes para se manipular um grupo, é no caso da manipulação das pessoas, né? Aí eu coloco o exemplo, a ideologia dominante, né? Que é um conjunto de ideias, né? Que são das classes mais abastadas, das classes ricas, seja no campo econômico, político e social, né? Que querem dominar as pessoas, que querem dominar as pessoas que são mais marginalizadas da sociedade, que é fazer elas julgo de seu poder, de se perpetuar numa forma de um poder duradouro, né? Então, a ideologia dominante é isso, né? É a perpetuação do poder manipulando as classes dominadas, né? Então, a gente, no caso aqui, a ideologia dominante cabe nesse sentido, né? A palavra é determinante para manipular as pessoas. Avião, né? Avião, outro significado importante, é o meio de transporte que facilitou o deslocamento entre cidades, países e continentes para chegar ao seu destino final. Ou seja, o avião é o meio de transporte, né, que vai facilitar a vida das pessoas, que vai trazer um deslocamento mais rápido para chegar a cidades, continentes, países. Né. Antigamente não, era muito difícil para você chegar a um país, igual suponhamos a Portugal, né, que nas grandes navegações levou meses
para chegar ao Brasil, né? Dom João VI levou meses para instalar a coroa portuguesa aqui no Brasil, 20 navios levava meses, e sempre que tinha avião, se ele viesse de avião, logo ele estaria aqui no Brasil. Então, quando você vê a palavra avião, a simbologia avião, remete logo à viagem rápida, viagem que vai chegar ao seu destino de forma tranquila e duradoura. O símbolo da palavra é o seu significado abrangente, que possibilita unificar o discurso a fazer a discussão de ideias. Exemplos do coletivismo, a democracia, o coletivismo, né? No caso aqui é no caso de unificar, né? O pensamento coletivismo, né? É um conjunto de indivíduos que têm ideias em comuns, né? Ideias que vão transformar sua vida, sua realidade, seu modo de ver, né? No caso é unificar o pensamento, unificar as palavras, né? E aí depois vem a outra palavra, né? A democracia. O que é a democracia? A democracia é o sistema de governo que abrange o contraditório, o diverso, o pensamento plural, a pluralidade de pensamento, a divergência de pensamento, o pensamento que eu tenho não é igual ao pensamento que outro tem. Então, a democracia privilegia isso, né? Privilegia a discussão de ideias. No caso do campo aqui, definir a discussão de ideias, né? No símbolo da palavra, discussão de ideias. Então, a democracia enfoca isso. O grande objetivo das palavras deve ser de ampliar horizontes, configurar conceitos e entregar uma nova dinâmica do pensar em todos os aspectos da vida que está inserida. Ou seja, a palavra, no caso aqui, o grande objetivo da palavra é ampliar horizontes, né? Fazer com os horizontes, os pensamentos, eles não fiquem reduzidos, e sim ampliem, que vá para longe, vá para um outro patamar de conhecimento. E assim eu destaco aqui a pluralidade, né? A pluralidade, o que é? A pluralidade é um conjunto de pensamentos, de formas, né, de ideias, de definições. Então, a pluralidade é o diverso. A pessoa tem um pensamento, a outra tem um pensamento, outro tem um pensamento. Então, a pluralidade de pensamentos. Então, a pluralidade, nesse sentido, é o grande objetivo das palavras, né, de ampliar horizontes, de redefinir ideias, de configurar conceitos, de entregar uma nova dinâmica, né, em todos os aspectos da vida que a pessoa está inserida. Desde os fenícios, com a escrita, as palavras têm a sua importância para transmitir no pensamento uma ideia ou delinear de significados. Contudo, devemos ter em nossa percepção diária que ela exerce influência, seja para o bem ou para o mal. Depende do amplo discernimento que tenhamos de seu uso em nossas vidas. Ou seja, aqui eu abordo os fenícios, né, que foram os criadores da escrita, né, o povo fenício, e assim também, com isso, depois vem as palavras, né, as palavras que identificam uma ideia, um pensamento, uma forma de entender o mundo, a sociedade, né, que vai delinear significados, né, as palavras vão delinear significados. E assim, contudo, né, nós devemos ter essa percepção que a palavra ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Para o mal, porque uma palavra ela pode unir as pessoas e uma palavra ela pode desunir os indivíduos. Uma palavra ela pode trazer a paz e outra palavra pode não trazer a discórdia. Então a palavra ela tem um significado importante, porque ela remodela o ambiente que as pessoas vivem, transforma a vida das pessoas e direciona o sentido que a pessoa vai tomar na sua vida. Agora, o tópico importante. O importante das palavras é a grandiosa forma de se expressar ideias relevantes que façam sentido em nossa vida e redefinem o nosso viver para o pensamento analítico, reflexivo e indagador. Ou seja, né, importante das palavras, né, nesse sentido, é a grandiosa forma de se expressar, né, ideias relevantes, né, que o ser humano tem capacidade de expressar ideias relevantes. E assim que passa sentido em sua vida e redefinem o seu viver, né, o nosso viver, com um pensamento analítico, reflexivo e indagador, né? E aí eu coloco um exemplo
importante, né? As crônicas e artigos, né? As crônicas que são temas do cotidiano das pessoas, né? Que ali vai falar da sua vida, do seu viver, mas que pode abordar de forma reflexiva, de forma indagadora, de forma que faça com que o espírito possa pensar e analisar a sua vida. E os artigos, né? Os artigos que são um tema sobre um determinado assunto, né? Que a pessoa vai abordar sobre um determinado assunto, que vai fazer uma análise sobre aquele período, né? Suponhamos, né, o período da família imperial no Brasil. Aí a pessoa vai fazer um artigo baseado naquilo que ela tem de conteúdo sobre aquele fato importante da história, e assim ele vai escrever um texto que vai abordar os fatos que aconteceram, mas sempre colocando uma análise crítica, uma análise que vai fazer o leitor pensar, refletir sobre aquele assunto e indagar por que aquelas pessoas estiveram no poder e não fizeram nada pelo povo. Na relação com o globo, as palavras exercem a função de identificar inovações, fundamentos, conceitos e estabelecer um símbolo que iremos associar à grande completude humana, em algumas áreas distintas e que revelam a sua capacidade criativa de pensar, ou seja, a palavra na relação com o globo, né, ela vai exercer a função de identificar inovações tecnológicas, né, fundamentos, né, conceitos, e estabelecer, né, um símbolo que iremos associar à grande completude humana, né, a grande expressão humana, em algumas áreas distintas e que revela a sua capacidade criativa de pensar. Né. Então, o ser humano ele tem essa capacidade, né, que através das palavras identificar inovações, fundamentos, conceitos, estabelecer um símbolo que vai associar aquilo que está sendo abordado por ele, que está sendo destacado por ele. E aí eu coloco exemplos aqui, 2 exemplos, né? Exemplos, aliás, 4 exemplos, né? Exemplos da Estação Espacial Internacional, NASA, estudar o espaço e suas singularidades tão distintas em nosso universo, União Europeia e Mercosul, ou seja, todos nós sabemos que quando ouvimos a palavra Estação Espacial Internacional, já remete ao significado que é uma estação que fica em volta da Terra para poder fazer estudos do universo, do globo, de tudo que fazer experiências científicas. E outra palavra também importante é a NASA, né? A NASA, todos nós, quando ouvimos essa palavra NASA, já sabemos que é algo relativo ao espaço e as suas singularidades tão distintas em nosso universo, e a Estação Espacial Internacional também. E depois a União Europeia e o Mercosul já vem do campo dos conceitos, né, dos conceitos econômicos, né, que a União Europeia é um bloco econômico da Europa, né, quando você vê a União Europeia já remete a um bloco econômico da Europa, e o Mercosul, que é outro bloco econômico, já remete à ideia que é um bloco econômico da América do Sul. Então as palavras, elas designam, identificam conceitos, ideias, funções, então as palavras têm essa grande importância em nossa vida e em nossa compreensão do mundo. Na literatura ficcional, as palavras fundamentam a capacidade criativa do ser humano de criar enredos, situações psicológicas e sociais para denunciar uma situação, reforçar um ambiente, uma ideia. Né? Então, a literatura ficcional, as palavras, elas têm essa fundamental importância, né? Que é a capacidade criativa do ser humano de criar enredos, histórias, situações psicológicas, né? Que sociais, para denunciar uma situação ou para reforçar um ambiente, né? Reforçar uma ideia. E aí eu coloco 2 exemplos, né? 2 livros importantes, né? O livro Os Lusíadas, né? De Luís Vaz de Camões. O que esse Lusíadas retrata, né? É o Portugal grande, né? As descobertas marítimas, novos continentes a serem explorados, né? O Portugal que se lança ao mar, o Portugal que inventa a vela, né? Para poder facilitar as grandes descobertas marítimas. E aí depois eu coloco outro livro importante, Utopia, né? Do Thomas More.
que é um livro que ele retrata uma sociedade idealizada, que ele idealiza uma sociedade ideal, né? Uma sociedade que é ideal na cabeça dele. Porém, nessa sociedade ideal, como não há nada de belo nesse mundo, como não há nada de correto nesse mundo, nessa sociedade há mazelas sociais, não existe a utopia plena, não existe a utopia verdadeira. Então, é uma utopia, mas é uma utopia idealizada que tem seus problemas. Por fim, as palavras têm todo um pleno existir, onde se consolida sua importância em pequenos detalhes e que às vezes não percebemos, mas que são fundamentais para a sociedade criativa. Ou seja, as palavras elas têm uma função, né? Tem um pleno existir, né? Que vai se consolidar, né? Que vai se consolidar a sua importância em pequenos detalhes que às vezes não percebemos, não notamos, né? E assim são fundamentais para a sociedade, inclusive uma sociedade que vai incluir todo um conjunto de pessoas, de indivíduos. E aí eu coloco um exemplo, né? O mundo igualitário. Quem deseja um mundo igualitário, onde todos têm acesso à saúde, à educação, uma vida digna, uma casa, ter o direito de ter um salário que possa suprir as suas necessidades e também ter também a oportunidade de também fazer viagem, passear, conhecer outros lugares. Então, esse mundo igualitário é um mundo que nós desejamos, que nós não percebemos que deve acontecer em nossa vida, que deve acontecer em nosso viver. Então, cai nessa sociedade inclusiva, essa sociedade que quer um mundo melhor, uma vida justa, igualitária e transformadora. Em suma, a grande força da palavra deve ser praticada a cada dia do viver, priorizando com elevação os bons adjetivos de mansidão e renegando os símbolos de exclusão. É isso, né? A grande força da palavra, ela é isso, né? Deve ser praticada, deve ser elaborada a cada dia, né, do nosso viver. Ela deve ser priorizar, né, com elevação, né, os bons adjetivos, as boas virtudes da mansidão, né, da calma, da tranquilidade, e assim renegar, né, os símbolos da exclusão, né, da exclusão que exclui as pessoas, que faz as pessoas ficarem segregadas, né, ficarem distanciadas de todo um modo de vida, de toda uma maneira solidária, uma maneira igualitária de viver. Agora eu vou deixar o pensamento para vocês. Pensamento. A grande força da palavra é o decifrar, corrigir e assim transformar, significar e conciliar para um sentido pleno de aprimorar. É isso, né? A grande força da palavra é isso, é o decifrar, né? É codificar, né? É definir as ideias, decifrar as ideias, né? As palavras, o que está por trás daquela palavra, o que aquela palavra está querendo dizer, é corrigir, né? Através de decifrar e entender aquela palavra, né? É corrigir através de outra palavra o mundo, transformando o mundo, remodelando a sociedade, e assim transformando, né? Transformando a vida, fazendo que a vida seja uma vida melhor, uma vida tranquila, justa e edificadora, e assim é significar, né? Vai buscar aquele significado para entender toda uma conjuntura que existe nesse mundo, uma conjuntura opressora, uma conjuntura que não quer que o outro cresça, que o outro tenha acesso aos bens de produção, e assim vai haver a conciliação, né? Onde vai haver um mundo igualitário, uma sociedade igualitária, um sentido pleno, né? Que vai aprimorar, vai chegar um aprimoramento que vai ser uma sociedade duradoura de grandes conquistas para todo o povo. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento é uma luz sempre a brilhar no horizonte. O conhecimento é a grande percepção que devemos trazer sempre palavras positivas. Muito obrigado.